bom dia, segundo ano, excelente sexta-feira. Hoje é sexta-feira 13 de novembro, e temos aulinha de ciências, tá? Já estamos finalizando o nosso livro. Hoje é a última aula de ciências, né, pra gente finalizar o volume 3, tá? E tem aqui um assunto para fechar com chave de ouro, que é os vírus. Então, antes da gente entrar em quarentena, a gente estudou um vírus. Lembra? O Covid-19, o famoso que vem tocando terror na gente, né? E fazendo a gente, ter mais cuidados, higienizar nossa mão com frequência, cuidar do vovô e da vovó que está em casa, que tem imunidade mais fraca, né? Fez, na verdade, a gente rever os nossos conceitos de como viver, de como tratar as outras pessoas, de como trabalhar, né? A gente acabou transformando a nossa rotina, tá? Então é um pouquinho desse bichinho que a gente vai ver hoje, que é o vírus, ó. Você já teve gripe? Essa doença deixa o corpo dolorido, faz com que o nariz escorra e a febre apareça. Então, ó, vocês sabiam que a gripe ela é causada por um danado de um vírus? Ó, aqui tem uma imagem de um vírus, ela foi ampliada, ela tá grandona pra gente conseguir ver, tá? Mas esse aqui é o bichinho que causa a gripe. Tá? E que, por consequência, vai fazer que o nariz fique escorrendo, que aquela febre, aquela dor de cabeça insista, né? É por causa desse bichinho aqui, tá? Então, a gripe é uma doença causada pelo vírus. Os vírus também são micro-organismos, ou seja, são pequenininhos, a gente não consegue enxergar eles, a não ser que a gente use aquele instrumento para ampliar a imagem, tá? E eles são um pouquinho diferentes, tá? Porque eles conseguem viver dentro de outros seres vivos, tá? Então, diferente, né, dos outros bichinhos que a gente estudou, dos outros micro-organismos, os vírus, eles conseguem viver dentro da gente, tá? Dentro da gente e de outros seres vivos em geral. Aí, virando a página, tem aqui uma atividade cidadania todo dia, tá? Na lateral tem algumas imagens pra gente analisar, ó, tá vendo? Tem uma menininha aqui na cama tristinha, espirrando com o lencinho na mão, tem uma lavando a mão, tem um menininho se medicando, outro aqui embaixo espirrando. Vamos ver o que eles querem que a gente faça, ó. As medidas para evitar que os vírus se espalhem são muito importantes. Recorte as figuras da lateral da página e colhe-as nos locais adequados, relacionando aos cuidados que devemos ter quando estamos gripados. Então, a gente vai ver até um pouquinho do que a gente estudou quando a gente estava vendo sobre o Covid-19, né, o coronavírus, ó. Lave as mãos com frequência, ó. Onde que está? Aqui, ó. Menininha lavando as mãos. Então, vocês vão recortar e vão colar aqui. Cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, tá? Porque quando a gente tosse ou a gente espirra, o vírus ele sai pelas nossas vias aéreas e pode contaminar outras pessoas, tá? Então, ao tossir ou espirrar, tem que cobrir, tá? Ó, o nariz e a boca, tá? Que ele tá cobrindo com o próprio braço. Evite levar as mãos aos olhos, o nariz e a boca. Então, tem uma placa aqui que não pode. Tá vendo? O menininho ele tá levando a mãozinha no olho aqui, parece, né? Se a mãozinha dele estiver contaminada, automaticamente ele vai contaminar a parte do corpo dele, tá? Então, não pode. Evite o contato muito próximo com outras pessoas. Olha como que a gente está falando de aglomeração. Não pode se aglomerar, não pode ter contato com outras pessoas, né? Porque é através do contato, da aglomeração, que a gente passa o vírus para outras pessoas, tá? Então, olha aqui como que ele está distante, ó. Eles estão conversando, mas eles estão distantes um do outro. Faça repouso, procure se alimentar bem e beba bastante líquido, tá? Então, se já estiver passando mal. Se não estiver passando mal, a gente tem que ter os cuidados necessários, manter a higienização, manter uma boa alimentação. Agora, né, ingerir bastante líquido, no caso água. Agora, se já estiver, manter o repouso. A gente tem que descansar o nosso corpo, manter ele saudável. E consulte o pediatra se apresentar sintomas de gripe, tá? Então, tá tossindo, tá com febre, tá com o nariz escorrendo, corre pro médico e se consulta, tá bom? Aí, na página 27, reúna as sílabas da mesma cor para descobrir alguns tipos de micro-organismos. Depois, escreva o nome deles nas linhas a seguir. Então,
Ó, vocês vão olhar a cor que é parecida, tá? Então, ó, vermelho, fungos. O azulzinho, bactérias. Então, fungos, bactérias e o roxinho, vírus, tá? Então, fungos, bactérias e vírus. Só unir as sílabas que vocês vão achar a palavrinha. Número 2. Complete a frase a seguir. Alguns fungos, as bactérias e os vírus são chamados de micro-organismos por quê? Por que, gente, que é chamado de micro? Micro vem de pequeno, de pequenininho, né? Eles são chamados de micro-organismos justamente porque a gente não consegue enxergar eles a olho nu, tá? Eles são muito pequenininhos, são imperceptíveis aos nossos olhos. Por isso a gente tem que usar um instrumento, né, para conseguir observá-los. 3. Sobre os micro-organismos, identifique com a letra. B, as características das bactérias. F, as características dos fungos. V, as características dos vírus. C, as características comuns a todos. Podem causar doenças. Todos eles. Fungos, bactérias e vírus podem causar doenças. Então, o primeiro a gente já achou que é o C. São usados na produção do iogurte. Lembra, lá no início, foi o primeiro que nós vimos, a bactéria. Lembra que a bactéria... A gente consome o iogurte, mas a gente não sabe disso, né? Mas é através dela, ela que faz, né, toda a fermentação necessária lá no iogurte para se transformar, né, para a substância se transformar no iogurte. Então, é graças a esse bichinho que a gente tem o iogurte, tá? Através da bactéria. São causadores da gripe, a gente acabou de ver agora, são os vírus, né? São usados na produção de pão. São os fungos. Vocês podem até observar que quando um pão tá mofado, tá? É porque ele tá com fungo. Mas o fungo também ele é utilizado na fermentação do pão. São usados na produção de remédios São usados na produção de remédios conhecidos como antibióticos. São os fungos também. Então, essa parte aqui a gente consegue perceber que esses micro-organismos, eles podem causar doenças? Podem, tá? Só que eles têm as funções que são importantes, né? Eles são decompositores na natureza, tá? Então, se cai um animalzinho, se o animalzinho morre, se cai um galho de árvore, eles que vão fazer a decomposição daqueles restos mortais, né? E vão transformar eles em adubo para o solo. São importantes na fabricação de remédios, de alguns produtos, igual a gente viu, o pão, o iogurte, tá? Então, eles também são necessários, eles são importantes para nós e para o meio ambiente, tá? Virando a página 4. Os fungos apresentam formas e tamanhos variados. Sobre as características desses seres vivos, marque um X na alternativa correta. Ó, agora tá falando do fungo. Existem fungos microscópicos, mas também aqueles que conseguimos enxergar a olho nu. Verdade. Lembra do bolo? Na verdade, do mofo, né? Que pode dar num pão, né? Aquele mofo que fica azulzinho, até o mofo que dá no armário por causa de umidade, é fungo. Então, a gente consegue enxergar. Então, existe aqueles que não são perceptíveis a olho nu, mas existem aqueles que a gente consegue enxergar. Os fungos sempre prejudicam a nossa saúde? Não, nem sempre. Para a gente fazer um pão, né, é necessário fungos, né? Sem fungo não tem como fazer um pão, ele faz parte dos ingredientes. C. Alguns fungos são usados na fabricação de pães. Verdade. Assim como as bactérias, os fungos atuam como decompositores. Verdade também. Então, fungos e bactérias são responsáveis pela decomposição dos restos animais e vegetais. Eca, esse alimento está mofado. É provável que você já tenha escutado essa frase em algum momento. O mofo indica que o alimento está com fungos e não deve ser consumido. Os fungos agem nos alimentos porque são seres decompositores. Identifique nas imagens a seguir outras situações em que os fungos estão presentes. Então, olha só, gente, aqui é muito interessante, né, porque vai mostrar, essas imagens mostram, né, locais que os fungos, eles também podem se alojar, tá, e eles estão presentes. Então, olha só, quando a gente não faz a higienização correta das nossas mãos, tá vendo essa unha? Ela está com fungo, tá? Então, isso aqui é chamado de micose, tá? Então, na micose tem presença de fungo. Na hora que a gente está fazendo pão, tá? Ó, na fermentação do pão também tem fungo, tá? E no ambiente, eles atuam como decompositores,
tá? Então, os exemplos aqui citados é da micose, da fermentação do pão e do ambiente. E o número 6, né, vai trazer as bactérias. Outra questão que a gente tem que se atentar é sobre a nossa higienização bucal, tá? Porque senão pode dar bactérias, tá? Às vezes a gente olha para nossa língua, a língua tá com uma coloração diferente, os dentes, né, estão diferentes, é porque tem bactéria naquela região, tá? Então, ó, você sabia que na nossa boca existem bactérias que se alimentam de restos de comidas? Então, ó, jantou, almoçou, não escovou os dentes direitinho, ali naquele local vai ter resíduos de comida, não vai? E vai ser um prato cheio para bactéria se alojar na sua boca. Essas bactérias produzem substâncias que formam buracos no dente, o que conhecemos como cáries, tá? Então, se o dente cariu é porque tinha um restinho de comida ali e a bactéria ela foi lá se alimentar e acabou fazendo um buraquinho no dente. Por isso é necessário escovar bem os dentes após as refeições e antes de dormir. Com base nessas informações, complete o texto a seguir. As tananã são buracos. O que falou que é buraco aqui, gente? A cárie, tá? Que deixa o dentinho lá meio preto, com buraquinho, tá? Então, as cáries são buracos nos... Onde fica esse buraquinho? Olha aqui, ó, no dente, tá? Provocados pela ação das bactérias, né? Que vivem na nossa boca, tá? Então, acreditem, tem bactéria na nossa boca também. Para prevenir as cáries, é necessário fazer o que com os dentes? Escovar, simples assim, é só escovar os dentes com frequência. Segundo ano, finalizamos, ó, história. Então, ciências finalizamos, graças a Deus, tá? Bom descanso, bom fim de semana, se cuidem e até a próxima aula. Beijos!